A história do Cojornal está sendo resgatada em livro, documentário, exposição e debate. As atividades do livro Cojornal, um jornal de jornalistas sobre o regime militar, serão realizadas a partir desta quinta-feira, dia 9 de junho, na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. E para falar do projeto, a gente recebe no estúdio o jornalista Rafael Guimarães, que é um dos organizadores do livro. Rafael, parabéns por esse trabalho. Você que foi um dos jornalistas que atuou no jornal, né? Agora, tantos anos depois, resgatar essa história tão importante de um momento difícil, né, para a sociedade brasileira, que era o regime militar, e também um momento muito difícil para a comunicação. Qual a importância que esse veículo teve naquele período histórico? Bem, boa tarde, Nilton. Eu lembro que quando a gente estava ainda fazendo o projeto, tivemos aqui no teu programa, né, e já mostrando as nossas ideias, né, e agora finalmente conseguimos com com um orgulho muito grande para nós de realizar uma boa parte do projeto tal como ele foi concebido. O Cojornal, ele foi um jornal produzido por uma cooperativa de jornalistas que se formou, né, em 1974, o jornal saiu depois de 75, 76, mas a cooperativa ela nasceu num período de regime militar, né, portanto com uma censura muito forte em cima, com uma enorme restrição para o exercício profissional. Mas ela surgiu, na verdade, para dar resposta a dilemas dos jornalistas, dilemas mais duradouros, né? Que é a relação do jornalista com a informação, a relação do jornalista com o público, com todas as vicissitudes da atividade, né? Todos os condicionamentos, né, que existem, que às vezes acabam interferindo, né, a chegada da informação ao público. E nesse processo de produção, naquele momento, quer dizer, em que o jornalismo até pôde vislumbrar uma mudança nas formas do fazer jornalístico, quer dizer, jornalistas que atuavam em redações de grandes jornais se juntam, né, para trabalhar de uma forma cooperativada. Com uma estrutura, né, que pretendia garantir emprego através de uma série de publicações que a cooperativa fazia, né, para empregar as pessoas, para criar uma estrutura que pudesse depois sustentar o jornal, que era a grande coisa que se perseguia, né. E o jornal saiu, o jornal foi muito importante, teve uma atuação muito destacada, né, naquele período, né, de retomada da democracia no Brasil. Influenciou muito, né, em uma série de assuntos que eram proibidos, o jornal tratava, como tortura, anistia, né, as questões da democracia, que ainda é muito frágil. Mas o jornal também foi muito influenciado, né, foi muito pressionado, né, pela repressão, pelos órgãos repressivos, a ponto de que essa pressão se tornou insuportável para uma estrutura, né, ainda muito frágil, né, digamos assim, como era a estrutura da cooperativa. Porém, ficou o exemplo, né, ficou uma coleção de jornais de muita qualidade do ponto de vista técnico, estético, um jornal muito moderno até hoje, passaram-se mais de 30 anos, o jornal ainda é moderno, ainda fala de coisas que as pessoas querem ouvir, precisam ouvir, e de uma forma muito adequada, com texto muito qualificado, com fotos muito bem editadas, com títulos muito bem feitos, né? Então, o jornal, até hoje, se ele saísse hoje, ele seria um jornal moderno, isso eu garanto. A gente está vendo algumas imagens que nós captamos do documentário que acompanha o livro, né? E que está aqui. Vocês fizeram uma pesquisa intensa, né, Rafael? Foi um documentário, né? A gente, então, o projeto se compõe do livro, com 33 reportagens selecionadas. Foi duro de selecionar, foi uma coisa assim muito dramática, né, porque ficaram fora matérias muito importantes, mas que muitas delas a gente vai disponibilizar no site www.cojornal.com.br, e acompanha um documentário que foi feito com base, né, em depoimentos de ex-cojornalistas que contam, né, a história da experiência. O documentário de 1 hora ele está anexo ao livro, né, tá incluso no livro, e agora no lançamento ele será mostrado ao público também, e a gente quer também fazer então todo esse evento, não apenas de nostálgico, mas também um evento de discussão do próprio papel da imprensa ainda hoje, né?
Essa experiência do Cojornal, de que maneira ela influencia, então, o jornalismo que a gente faz hoje? Ou ainda estamos distante de uma forma tão combativa de fazer jornal? É porque, como eu te disse, né, por uma casualidade, ele nasceu no período de repressão, mas ele poderia, a cooperativa poderia nascer em qualquer outro período, porque os dilemas da atividade jornalística persistem até hoje, né? Que é o jornalista poder controlar o seu trabalho, poder fazer o jornal que quer, sem esses condicionamentos que eu falei. Então, poderia ter nascido hoje também, porque ela seria atual, né? E o Cojornal, ele formou também uma enorme geração, né, de jornalistas que hoje atuam em vários lugares, né? E houve também essa circunstância de pessoas muito qualificadas terem feito parte desse grupo. Isso vocês vão poder ver no livro, né, lendo as matérias. As matérias, elas dão um painel, vamos dizer assim, da segunda metade da década de 70. Foi um período muito importante, onde se começava a colocar de forma concreta a luta pela democracia no país. E o jornal acompanhou tudo isso. Foi um jornal memorialista nesse sentido, né? O jornal fez a memória da ditadura, né? A memória do fim da ditadura, mostrou o que foi a ditadura, tudo que de grave ela causou para o país, para a informação das pessoas, para gerações, né, de brasileiros. Mas é uma leitura também muito saborosa, muito alegre, né? As matérias são feitas de uma forma muito descontraída. Rafael, antes de encerrar, eu te pergunto, na releitura que vocês fizeram de todo esse material, que acompanhava a história no palco dos acontecimentos, né, e hoje, 30 anos depois, vocês percebem como vocês percebem essa relação de vocês, historiadores do seu tempo, com hoje, olhando para historiadores que já puderam ter acesso a outras informações? Como está esse registro? Certamente. Quando o jornal começou a sair, ele também adquiriu um viés de jornalismo histórico, né? Havia uma história oficial muito presente, muito forte, né? E até em função da existência da ditadura, que a história é feita pelos grandes vultos da pátria, aquelas coisas todas, né? E hoje, felizmente, né, gerações de historiadores e de jornalistas que seguiram esse caminho conseguiram contar uma outra história do país, uma história muito mais rica, né, e muitas delas em que o povo também era protagonista, né? Então, o jornal também teve esse enfoque muito importante. Hoje temos democracia, né? Então, até pela luta de gerações de brasileiros, temos uma situação de democracia, mas a gente acha que o avanço democrático que se obteve em vários aspectos da vida social, no aspecto da cidadania, de direitos, né? A imprensa, em geral, ela ainda está devendo muito. A imprensa ainda não está à altura, por exemplo, os condicionamentos são tais que ela não está à altura do nível de democracia que o país atingiu e do interesse das pessoas de quererem saber mais das coisas de uma forma e com mais profundidade. Bom, o lançamento do livro acontece amanhã, a partir das 19 horas, com a exibição do documentário e depois sessão de autógrafos na Assembleia Legislativa. E depois, na sexta-feira, acontece então também às 19 horas a exibição do documentário e um debate sobre o Cojornal. E a gente quer só, Niltinho, que esse debate a gente conseguiu um diálogo com os responsáveis pelos cursos de comunicação. Ele vai contar, né, como atividade complementar dos cursos, né? Então os estudantes podem ir lá, vão ganhar certificado. A gente fez isso, tivemos essa compreensão para trazer essas pessoas jovens, que é o que mais interessa para nós no momento. E destacar o patrocínio da Petrobras, da Caixa Federal, que tornaram possível a realização, pelo menos, dessa primeira fase do projeto. Obrigado, Rafael. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado.